Família Tricolor, vamos fazer um comentário aqui hoje sobre pós-data FIFA, ok? A maratona que vamos encarar de frente. E sobre também a importância da torcida para ajudar o grupo a entender o momento, ok? Eu quero que vocês façam parte dessa observação, dessa análise, porque a nossa posição em relação a isso é fundamental. Porque a gente acaba evitando de levar pressão desnecessária para dentro do elenco e para a cabeça do Zubeldia. Vem comigo, que eu te conto tudo. Diga lá, mano velho, mais uma vez obrigado pelo carinho da presença, é muito bom tê-los por aqui, família. Já não se esqueça, tem que ser vício, chegou, já larga o dedo no like, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, família, é muito importante, ok? Principalmente pra mim, pro meu canal, pro nosso canal, que é um canal que não tem rabo preso e fala o que realmente interessa para o Fluminense. Se você não me ajudar, fica difícil, ok? Preciso da sua ajuda, meu amigo. Obrigadão pelo carinho aí, valeu? Olha só, vamos lá. Nós temos uma maratona enorme depois da data FIFA. Porém, eu quero lembrar a alguns que essa maratona não será depois da data FIFA. Essa maratona já começou. Por que já começou? Não para todos. Mas saiu aí a convocação do Canóbio, do Savarino. Então esses caras vão viajar, irmão. Esses caras vão viajar. Então nós temos que tomar cuidado com essa reposição. Eu estava fazendo um levantamento aqui. Seleção uruguaia vai fazer 31 de março o jogo contra Argélia, lá na Itália. Então, aqui, sem desespero, ok? Sem desespero. Mas eu já não acredito que dê para contar com o Canóbio aqui, dia 1º contra o Corinthians. Eu já não acredito. Fica difícil. Venezuela. Venezuela vai fazer dia 27 o último jogo. Aparentemente na Venezuela mesmo. Aí fica mais fácil. Venezuela para cá, 4 dias, dá tempo de chegar. Dá tempo de chegar bem. Mas não deixa de ser uma maratona. Então nós vamos pegar uma maratona enorme, que já iniciou para alguns, e quero deixar uma coisa bem clara para a torcida tricolor. Galera, Copa do Brasil, vamos pegar o Operário. No meio dessa maratona toda, não vá você pensando que o Operário é um time fraco, é um time ruim, é um time horrível, porque está na segunda divisão. Não, é por isso que eu sempre prego respeito a todas as instituições do Brasil, do mundo. Porque é justamente numa dessas que a gente cai do cavalo. E a Copa do Brasil tem esse histórico. Aí tu vai falar para mim, Portela, você tá com medo do Operário? Não, eu não tenho medo de ninguém. Mas eu tenho respeito por todos eles. Por quê? Eu vou fazer um levantamento para saber como é que está a situação. Por exemplo, o que eu levantei por alto do Operário. Vocês sabiam que o Operário está aproximadamente entre 10 a 12 jogos invicto esse ano? Vocês sabiam que o Operário, na casa dele, desde outubro, se eu não me engano, do ano passado, que eles estão invictos dentro de casa? Ah, vocês não sabiam? Vocês não sabiam que recentemente, acho que foi 23 ou 24, ou 24 e 25, foi 23 e 24, se eu não me engano, que o Operário foi bicampeão paranaense, batendo os clubes de lá, batendo Curitiba, Atlético. Vocês sabiam disso? Então não é um clube de várzea, irmão. Não é um time fraco. Qual é a minha intenção com esse alerta? É que a gente ajude a nossa equipe a focar numa coisa. Todo adversário é complicado.
Quem vai determinar se o jogo vai ficar fácil ou não é a atuação da equipe dentro de campo. E isso vale para qualquer adversário. Não existe esse lance de o adversário é fraco de véspera, rapaziada. Não caiam nessa. Não caia nessa. Eu já vi algumas pessoas, é por isso que eu falo, que nunca bateu numa bola na vida, nunca tocou, nunca meteu um três dedos, nunca fez o lançamento. É obrigação ter que ganhar de qualquer jeito, porque não, que não existe. Irmão, a obrigação é, claro, nós somos infinitamente mais bem valorizados do que eles. A nossa história é muito maior. Porém, do outro lado, tenha certeza que tem uma... Como é que eu vou passar para vocês? Uma quantidade enorme de pessoas competentes que estão buscando o mesmo objetivo que o nosso. E isso tem que ser respeitado. Se isso não for respeitado, pode complicar. Ok? Então deixo claro, não caiam nessa balela de jogo fácil. Não caiam nessa, ok? Só para fazer o alerta. Não caiam nessa, tá? E vamos lá, família. Quanto à maratona de jogos, eu vejo muita gente aí já querendo detonar o Zubeldia, porque o Zubeldia não bota os peixinhos dele. Mas quando eu falo aqui peixinho deles, eu deixo claro que os jogadores não têm a menor culpa sobre isso, tá? Nenhum deles tem a menor culpa sobre isso. Isso me irrita, vou até tomar um café. Você viram? Porque me irrita, cara, quando eu falo sobre isso. O que acontece? Se eu gosto do Rodrigo que chegou agora, não gosto de John Kennedy. Eu gosto do Savarino e não gosto do Sérgio do Soteldo. Eu gosto do Hércules e não gosto do Nonato. Eu gosto do Arana e não gosto do Renier. O que eu quero deixar um aviso claro para essas pessoas é que, com todo carinho, com todo respeito, é que não interessa de quem você goste. Não interessa de quem eu gosto. O que interessa é que Zubeldia faça a melhor escolha para o time dentro do trabalho que ele está desenvolvendo. E o Zubeldia até aqui tem feito um trabalho, muito difícil, com uma qualidade, com um resultado muito bom. Muito bom. E eu vou passar para vocês o porquê do muito difícil. O muito bom não precisa. Chegamos à final do Carioca, estamos lá em terceiro no Brasileiro, estamos a tantos jogos invicto dentro de casa. Então, eu não preciso falar para vocês que isso aí é um início de ano muito bom. E antes que apareça um desavisado, mas não foi campeão. Meu irmão, só tá na final quem merece. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Não existe esse demérito com quem foi vice. Não foi campeão? Paciência. O ano que vem é outra história. E lembro a vocês que o Carioca na minha concepção, na minha opinião, é uma competição de carta marcada. A bolha ali está fechada para ter um campeão sempre. O problema é que a gente fura essa bolha de vez em quando. Vocês repararam que é só a gente que fura essa bolha? Só a gente estar na final já é um motivo de felicidade. Porque tenha certeza, quem bolou a competição queria pegar o Real Madrid na final contra o time deles, não a gente. Queria pegar o Manchester United, até o Bayern de Munique, mas não a gente. Porque eles morrem de medo da gente. Aí entra jornalismo, jornalismo fofoqueiro, né? Jornalista da série não fala essas merda. Entra os fofoqueiros da imprensa, entra a emissora, entra a federação, tudo pra jogar contra a gente. Então, valoriza a final, irmão, valoriza. Dá moral pra tua equipe, ok? E qual é a coisa que eu acho mais difícil e que ele tá levando de uma forma muito boa? Gestão de grupo. Por enquanto está sendo muito boa. E ele ainda ganhou a moral recentemente. Quando o Thiago Silva fala que se o Zubeldia tivesse chegado antes, talvez ele não saísse, já deixa uma clara noção do que era o grupo com o Renato Gaúcho.
Aí eu lembro de como era pior ainda com o antecessor do Renato, Deus me livre. Ainda tinha fofoqueiro que babava o ovo daquele cara que Deus me livre, que me irritava. O cara não sabia nada de nada e ainda vai pra Copa do Mundo com a seleção peruana. Tá de sacanagem, né? Mas vamos lá. Olha só. Tem duas declarações no último vídeo do Fluminense, bastidores da nossa vitória sobre o Atlético Mineiro por 1-0, e que eu acho duas falas muito importantes. Primeiro, a fala do Arana, que vai bem de encontro ao que eu penso. Por que isso, irmão? Nós não temos que botar pilha em quem tem que ser titular ou reserva. Deixa isso sair de forma natural pelo Zubeldia. Por quê? Você está desesperado para o seu jogador atuar hoje. Mas tenha certeza que em algum momento ele vai atuar por um bom tempo. Por quê? Porque a maratona é muito grande. Nós precisamos do elenco todo. Do elenco todo. Não tem que fazer igual o Renato Gaúcho, que de 30 jogadores só escalava 15. Nós vamos precisar de hora René, hora Arana na lateral esquerda. Vamos precisar de hora Samuel Xavier, hora Guga e hora Júlio Fidelis na lateral direita. Nós vamos precisar do meio. Vai ter hora que vai estar Martinelli, vai estar Hércules, vai ter hora que vai estar Nonato, que vai estar Otávio. Cara, não adianta a gente ficar malhando o jogador com mimimi babaca. Não adianta, cara. Nós temos é que apoiar nossos jogadores. São 18 jogos em 60 dias. Vocês sabem lá o que é isso? É muita coisa. Cara, é muita coisa. Então a gente vai precisar do elenco todo. Então, o Arana reflete bem o que eu trago para vocês aqui. E depois, justamente a fala do presidente sobre essa maratona. Acompanhe aí essas duas falas. Muito feliz com a vitória. O importante é a gente, dentro de casa, manter a invencibilidade. Isso que todos nós estamos fazendo. Não importa os nomes que inicia. A gente tem que entrar em jogo e mentalizar a vitória sempre. Agora a gente tem esse período de descanso, né, e depois vai ser muito pesado. Depois tem um jogo de 3 em 3 dias. Temos uma sequência de 18 jogos em 60 dias. Vai ser muito pesado, então a gente precisa nesse momento agora das férias descansar bastante o corpo e o mental. E depois a gente vai para essa batalha aí. Vamos precisar de todo mundo, vamos precisar de todo mundo bem. Então descansem, quando a gente voltar vamos com tudo. Espero vocês aqui contra o Corinthians. Família, então o que eu estou falando para vocês aqui não é balela. E novamente eu faço alerta. Não vão pela ideia de quem está falando, não. Quem tem que jogar é o Milan, porque o Freitas eu não gosto. Eu tenho nojinho do Freitas. Eu não gosto do Freitas, porque o Freitas faz cara feia, o Freitas dá bicão. Ah, que o Freitas deu mole. Mas qual foi a última vez que o Freitas deu mole? Ah, já tem 300 anos, mas ele deu mole. Irmão, mole todo mundo dá. Errar, todo mundo erra. Sabe quem não erra? Quem não está em campo. Então, vai chegar o momento que o Freitas vai estar suspenso, vai estar contundido, vai estar com alguma coisa e vai jogar o Milan. Tem momentos que o James não vai poder jogar, vai jogar o Ignacio, se não puder, joga o Davi Schultz e vida que segue, irmão. Nós não temos que abandonar a equipe ou fazer beicinho, porra, de acordo com o jogador que vai estar em campo. É por isso que eu falo pra vocês, família. O canal Tamo Junto Flusão, lealdade tricolor sempre, está sempre com o Fluminense. Sempre, fechado. Não é aquele negócio de, não, porque eu falei para os meus inscritos que o fulano é melhor do que o ciclano. Então se o fulano não jogar, eu sou contra, eu vou meter o Mário. Não é por aí, irmão. Não é por aí. Então tu não podia nem ter canal sobre o clube. Canal sobre o clube, irmão, pra gente falar do clube, pra dar moral pro clube. Alô, jornalista? Você que é um fofoqueiro disfarçado, que tá cobrindo o Fluminense aí. Pô, irmão, complicado, né, compadre? Vamos falar bem do clube, dar moral. Quando o clube fizer merda, beleza, faz parte. Agora, quando tá em paz, o time tá bem, vamos parar, galera. Vamos parar de ficar inventando chifre em cara de cavalo. Tá parecendo até
emissora falando de assunto político. Lembra uns anos atrás? Não, tá bom, mas... Tá bom, mas... Nunca tá bom, sempre tem o mais. Hoje tá tudo ruim, ninguém fala mais. Não tem mais para ficar bom. Então vamos acordar, família. Valeu? Faço esse apelo a vocês. Papai do céu nos abençoe. Porra, que Flusão venha muito forte depois da data FIFA. Eu vi uma declaração do Rica Perrone em que ele chamava o Fluminense de cavalo paraguaio. Ele não falou com essas palavras, mas ele deixou claro. Falou que o Fluminense era um acidente de percurso, né? Deixou entender, tá? E deixou entender que o Fluminense ali entre os primeiros era um acidente de percurso e que os historiadores, os especialistas, já tinham garantido que primeira parte, antes da data FIFA, é uma competição. E depois da data FIFA, aí sim que realmente vai aparecer em cima os clubes que vão brigar pelo título. Meu irmão, se a gente apoiar, fechar com o Fluminense, eu tenho quase certeza que o nosso time vai estar lá em cima. A desespero do Rica Perrone. Rica, forte abraço, filho, você é brabo. Mas ninguém tá livre de erro, né, irmão? Eu acho que você errou muito aí também. Geralmente, quando o Fluminense tem errado demais, mas eu entendo, deixa quieto. Mas vamos lá, galera. Se a gente apoiar o Fluminense, a gente pode ir muito longe. A gente pode ir muito longe. Então, vamos focar até iniciar essa data FIFA. Nós temos que ajudar o Fluminense. É contra tudo e contra todos, irmão. A gente aqui não tem emissora. A gente não tem... Porra, não tem ninguém, cara. É só a gente. Então vamos colar. E não vamos ficar inventando inimigo dentro do clube. Eleição só daqui a 3 anos. Chega. Porrada na diretoria. Quando vier essas besteiras de comprar jogador mediano com preço exorbitante, como foi o caso do Rodrigo. Mas o Rodrigo vai ter que render agora. Eu acredito que ele possa render. Que ele possa minimizar essa quantidade de grana que foi gasta com ele. É um garoto bom. Vai ser útil, com certeza. Eu ainda não creio que ele seja titular em lugar nenhum. Não acredito. Mas, também, como eu venho falando, titularidade é para quem já está vindo com o time desde o início do ano. Mas todo mundo vai passar em algum momento uma boa parte como titular. Por quê? A quantidade de jogos é enorme. Basta a gente ter esse discernimento e tentar apoiar quem estiver em campo, quem for entrar. Nós temos que dar moral. Eu acho que dessa forma a gente pode conquistar coisas grandes e comemorar muito no final do ano. Ok? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Valeu, família. Forte abraço a todos. Tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor sempre. Pode deixar sua opinião. Até a próxima. A gente se vê por aí.